Alguém anotou a placa do caminhão? Que chapuletada que foi a rodada passada, hein? Mas, ó, é o que eu sempre falo, tá? O que é mitar? Mitar não é ficar passando toda hora dos 100 pontos. Mitar é ir melhor que seus amigos na liga. Se todo mundo fez 40 pontos, você fez 60, você mitou, tá tudo certo. Você viu a média dos cartoleiros? Fazer 58 pontos numa rodada que a média foi essa, a gente foi benzaço. Se você não me conhece, eu sou Carol Bernardi, tô aqui pra te ajudar a escalar o teu time do Cartola. Essas são as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Twitter, segue lá, titia, ajuda a titia. E tem também o meu grupo do Telegram, que é totalmente gratuito, que é lá que eu concentro todas as informações sobre Cartola, tudo que você precisa fazer antes do mercado fechar. O link tá aqui na descrição do vídeo, só clicar, você já cai no grupo. Como eu falei, é totalmente de graça. Copa do Brasil rolando essa semana. Semana que vem tem Libertadores e tem Sul-Americana, ou seja, mais uma rodada que a gente vai ter que ficar de olho que time que vai poupar. Eu coloquei já uma lista completa de todos os jogos e de todos os times que estão nessas competições lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, assim, tem time que vai pro tudo ou nada, então a gente tem que ficar esperto nisso aí. Aí a gente já faz naquele esquema. Hoje a gente monta um time base com as informações que a gente tem hoje, com os jogadores que estão prováveis hoje. No sábado, na nossa live, às 14 horas, a gente bate esse time, atualiza esse time e troca aquela ideia sobre todas essas atualizações, tá bom? Bora lá! Bom, temos aqui 156 cartoletas para a gente escalar nosso time. Como sempre, a gente começa pelo goleiro e a gente tem aí boas opções para essa rodada. Olha só, João Paulo tá super valorizado, não colocaria ele por conta disso. Cuiabá não é um time que finaliza tanto, mas esse é um jogo que eu não duvido que termine um 0-0, tá? Porque o Santos é a segunda melhor defesa do campeonato quando joga fora de casa. E aí o Cuiabá é o pior ataque do campeonato quando joga em casa. Ou seja, a chance de dar um 0-0 aí é grande, tá? A mesma coisa com o Walter. O Santos, fora de casa, não é um time que finaliza tanto, tá? Então toma cuidado aí com isso. Gosto do Santos pra essa rodada, não o time Santos, o goleiro Santos no caso. O Corinthians é um dos times que menos tem finalizações, tá? Às vezes ele é efetivo e acaba ali acertando gol, mas de chutar tanto no gol, não chega a 4 chutes por jogo a média do Corinthians, então toma cuidado. Daniel é uma ótima opção aí, né? O Juventude, uma das piores defesas, um dos piores ataques, tem grande chance aí do Juventude conseguir esse SG, embora vocês sabem que eu sou contra escolher goleiro só pelo SG, né? Um cara que pode ir muito bem tá aqui, ó, Matheus Cavicchioli. É um clássico América Mineiro contra Atlético Mineiro. Vai sair um pouquinho aí do convencional, mas o cara tem uma boa média e é um jogo bom para ele, né? Que vai ter muitas possibilidades aí. O Atlético Mineiro é um dos times que mais finaliza. Então vou acabar ficando com o Matheus Cavicchioli no nosso time. Poderia muito ficar com Fernando Miguel. São Paulo joga no Morumbi e tal, a gente sabe, mas tomou uma chapuletada do Flamengo ontem na Copa do Brasil e semana que vem joga de novo. Fernando Miguel, que ainda não tomou gol nesse Campeonato Brasileiro. Fortaleza tá a 5 jogos sem tomar gol. Então acho também aí o Fernando Miguel uma ótima opção, tá? O problema de colocar eles dois é a questão de quem você vai colocar no reserva. Mas aí você pode fazer aquele hack, né? Colocar o Marcelo Lomba, por exemplo, no gol
e um dos dois na reserva, tá tudo certo. Indo para nossa zaga, olha só, eu sempre vou falar do Gustavo Gomes, vocês já sabem disso, chover no molhado, é uma das poucas peças aí do Palmeiras que dá pra gente colocar, e aí, tipo, quem vai enfrentar o Palmeiras, o Fluminense, Nino, que é muito bom de gol de cabeça, é muito gol de bom, né, ótimo. Muito bom de gol de cabeça, também é uma boa, tá desvalorizado. Balbuena ficaria um pouquinho mais assim, embora o Corinthians seja a melhor defesa mandante. Balbuena, tem uma pecinha ou outra ali que ainda não encaixou, então eu tomaria um pouquinho mais de cuidado. Fabrício Bruno já é um cara que pode ir muito bem, porém, gente, ele precisa 19,72, né? Não é uma questão de que você não precisa valorizar, tal, você tem muita cartoleta, mas também não precisa perder tanta assim, né? Vamos combinar? Marcelo Benevenuto é um cara que eu gosto, Manuel é um cara que eu gosto, Mercado é um cara que eu gosto, Pablo também. E tá aqui, né? Eu falei da probabilidade de um SG para os dois lados e tá aqui uma ótima opção que é o Joaquim, que ele tá fazendo muita média básica, mesmo quando perde o SG, ele fica aí com uma pontuação bem ok, né? Uma média de 6,08 para um zagueiro é muito para quem tem um gol só. Então, se você não vai colocar ninguém do ataque do Santos, nem nada, que eu acho que essa rodada nem seja o caso, dá para colocar o Joaquim. O meu medo de colocar o Joaquim é a mesma coisa que eu falei do goleiro, tá? Muito cuidado, porque ele custa só 4,94 e aí você talvez não tenha um substituto bom para colocar no banco de reservas. Eu vou fechar a nossa zaga com Pablo e Mercado. São jogadores baratos aí que pode dar bom. Pablo tem até que uma média boa aí, né? Tem 29 desarmes, mas eu vou falar para vocês, para mim tá sendo a posição mais chata de escalar essa rodada, tá? Então, muito provavelmente, a gente acabe mudando isso lá no sábado, tá bom? Contrário da zaga, nas laterais tem muita opção boa, muita mesmo, que vai ser difícil aí você conseguir escolher só dois para colocar no seu time. O Egídio é um deles, ele vai jogar de lateral mesmo, né? Porque às vezes o Egídio faz o papel ali de ponta, mas o Coritiba jogando em casa, precisa aí dar uma reagida no campeonato, né? Vai pegar um Avaí que fora de casa vai mal, então o Egídio é um cara meio que fora da casinha ali, que quase ninguém pensa nele na hora de escalar, mas que pode muito bem. Aí a gente tem Luan Cândido, tem Brits, tem Bustos, tem vários laterais que estão com média básica muito boa. O próprio Ayrton Lucas, né, que fez gol ali na rodada passada. Tem René, falei do Brits, o Juninho Capixaba também é uma boa. Falei do Ayrton Lucas, o Mateuzinho também é. E quem tá pensando assim, o Inter vai dar zebra, o Juventude vai ganhar do Inter, não sei o quê. Se tá com essa coragem toda, dá para apostar aí no Moraes. E o João Lucas também não é uma ideia tão ruim para quem não tá confiante aí nesse ataque do Santos. Ó, então a gente vai de Egídio e vamos também de Bustos nas nossas laterais aí. Estamos dobrando o Inter, hein? Ai, ai, ai. Lembrei agora, a gente foi de 4-4-2 na rodada passada. Deixa eu trocar aqui pro 4-3-3. Agora sim, vamos para os nossos meios. Eu nunca sei se eu falo meios campos, sei lá como que é o plural, ou se falo para as nossas meias, enfim, vocês entenderam. O Rafael Veiga, ele passa a ser uma opção, porque jogo grande, né, aí contra o Fluminense, é aquele cara que bate pênalti, então é uma boa. Zaratio, embora o Atlético Mineiro não esteja passando por uma boa fase, o Zaratio tá se destacando no time e tem uma bela média. Entre Zaratio e Nacho, prefiro o Zaratio. O Vidal, acho que a gente podia dar uma seguradinha, porque, né, será que vem realmente um Flamengo todo reserva? Que o Flamengo foi bem ontem contra o São Paulo. Será que
vai precisar poupar realmente, enfim. Então vamos dar uma seguradinha. O Scarpa, mesmo sendo um confronto difícil, o Scarpa é o cara das bolas paradas, então pode dar bom ali também. De repente bate um escanteio e sai um gol do Palmeiras, acaba sendo assistência do Scarpa. Visto que nas últimas rodadas a defesa do Fluminense não está mais tão concisa assim, né? Não tá dando para confiar tanto na defesa do Fluminense. A gente tem um Terans para sair um pouco ali do convencional, o próprio Arias, que fez gol ontem no Corinthians, na Copa do Brasil, e tá mandando muito bem. Renato Augusto, aqui ó, se o Flamengo for reserva mesmo, não dá para deixar esse cara de fora, inclusive vou nele, vou no Lázaro, né, que joga ali de falso 9. Outro cara que você quiser dobrar o Flamengo, eu tô muito confiante no Flamengo, Vitor Hugo, que também foi bem no jogo de ontem. Então a gente vai de Lázaro, e aí vou colocar dois caras de confrontos difíceis. Vou colocar Arias e vou colocar Scarpa. Pode dar ruim, tá? E pode ser que até sábado a gente mude de ideia aí. Mas vamos que vamos. No nosso ataque, é no Morumba, pode ser que dê bom. Toca pro Caleri que é gol. Será que joga? Será que o Caleri joga? Será que Luciano joga? Então, né? Hulk, ó, tô abrindo aqui meu coração pra você, sabe? Eu sempre falo que não tem que ter rancor, que não tem que ter nada. Se você quiser escalar o Hulk nesse clássico, ó, um beijo, boa sorte, paz. Por mim, ele vai ficar de castigo ainda um pouquinho. Cano é uma boa. Roger Guedes também foi bem no jogo do Corinthians ontem contra o Fluminense. Fez gol, né? O gol do empate ali contra o Fluminense. Léo Gamalho e Aleph Manga, que é um pouquinho mais barato, né? Pelo confronto aí do Coritiba contra o Avaí. Mendonça, se quiser fazer uma apostinho. Everton Cebolinha, que desencantou aí pro Flamengo. Fez o gol da vitória do Flamengo ontem contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então, parece que tirou a uruca e bora que vamos. Esse aqui não dá para faltar, né? Pedro Raul, já é um cara que eu já escalo normalmente, ainda num confronto em casa contra o Atlético Goianiense, também aí outro clássico, mas ele sempre deixa o golzinho dele quando joga em casa, não dá para deixar de fora. Aleph Manga, como eu falei, Yuri Alberto, que tá jogando bem pelo Corinthians, aí a gente tem os caras do Fortaleza, Robson, Moisés. Eu vou no Marinho para fazer essa dobradinha aí com o Lázaro e vou fechar esse ataque. Eu queria fechar com alguém do Inter, confesso, porque o Inter, dos 11 jogos que fez em casa, fez 23 gols. E a defesa do Juventude, né? Vamos combinar aí. Não tô falando de resultado. Que o Juventude não vai fazer gol. E tô falando da possibilidade do Internacional fazer gol. Então eu tô entre Alemão e Carlos de Pena e vou de Alemão. Ficou um ataque meio ousado, meio diferentão aí do que eu costumo escalar, mas bora que vamos, tá? E ó, Lázaro será o nosso capita. É um time ali, né? Não tem os medalhões, enfim. Vamos ver o que isso vai dar. No técnico, gente, não dá muito pra gente fugir. Tem aí umas boas opções, mas o Dorival, mesmo quando entra ali com time reserva, os jogadores rendem muito, né, gente? A gente sabe o que o Botafogo não vive ali, uma fase tão maravilhosa. Então, bora de Doriva e a gente confirma essa escalação. Depois a gente joga o Cartola Express, depois. Então ficou assim, olha que time barateza, barateza. É um time bem alternativo, hein? Eu vou falar para vocês que no final das contas ficou um time bem alternativo. Matheus Cavicchioli, Egídio Bustos, Pablo Mercado, Lázaro de Capita, Arias Scarpa, Pedro Raul, Marinho Alemão e Dorival Júnior como técnico desse time. Já sabe, time base. A gente fecha esse time na live de sábado às 14 horas. Um beijo para vocês. Bora mitar.